Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E nesta aula nós analisaremos uma dissertação. Essa dissertação não é do Enem, ela é da Unicamp. Eu não lembro o ano, pessoal, não procurei na verdade. Vou procurar depois e eu falo para vocês. Mentira, não vou falar. Se vocês quiserem procurar, tudo bem. Então, gente, eu também não achei o nome do autor. Mas essa redação ela é muito interessante porque ela tem muito recurso coesivo. E nós analisaremos como o candidato desenvolveu a sua dissertação com todos esses recursos coesivos, ligando perfeitamente as ideias e também quanto a redação dele é coerente. É uma redação que mostra que o candidato teve um projeto de texto antes e desenvolveu bem, ligou as ideias através do recurso coesivo. Bom, então, nesta redação, o que vai importar não é tanto o conteúdo, mas é como ele liga suas ideias e como ele desenvolve seu texto, sendo muito coerente e muito coesivo. O tema, primeiramente, dessa redação era: a mudança é indubitável, mas o progresso é uma questão controversa. Veja, primeiramente, você deve analisar o tema. O que ele quer dizer com a mudança é indubitável? Que a mudança é inevitável. Todos os seres humanos, eles mudam, porque eles nascem, crescem e morrem, e essa trajetória indica mudanças. Então, ela é indubitável mesmo, ela é inevitável, tanto para os seres humanos quanto para as coisas. Agora, será que toda mudança é um progresso? Era sobre este tema que o candidato deveria discutir. Será que realmente mudança é progresso? Ou será que mudança é só mudança, que muitas vezes não representa uma melhora? Vamos ver então como este candidato desenvolveu essa ideia do tema, de que a mudança ela é inevitável, mas nem toda mudança é um progresso. Tendo esse tema em mente, vamos começar a ler a redação deste candidato que não tinha título. Recentes estudos com DNA mitocondrial de fósseis humanos indicam com quase absoluta certeza que o homem atual, Homo sapiens, originou-se na África subsaariana. Eu coloquei já alguns números para vocês e depois está no material de apoio a essa redação para vocês lerem novamente, porque nós vamos cortando essa aula para não ficar muito longa e para que vocês tenham o todo, certo? Já com as anotações. Da população inicial, separou-se um pequeno grupo, fala-se em 250 indivíduos, que cruzou o Mar Vermelho e, reproduzindo-se à medida que avançava pelos continentes, originou a configuração atual de nossa distribuição na Terra. Toda essa caminhada deu-se em um período iniciado há 120 mil anos. Ok, tendo em mente o tema que era a mudança é indubitável, mas o progresso é uma questão controversa, vamos ver como esse candidato iniciou e implantou essa ideia neste primeiro parágrafo. O que ele fala? Da mudança. Ele fala dessa mudança que ocorreu inevitavelmente de partirmos do DNA mitocondrial para chegar na configuração original da Terra, na distribuição original da Terra. E ele vai passando aí, ele fala, olha, surgiu do DNA mitocondrial, depois deu origem ao Homo sapiens, e ele vai para as partes da Terra mesmo. A configuração original na África subsaariana. Fala-se de um pequeno grupo que atravessou, o Mar Vermelho e reproduzindo-se, originou a distribuição original da Terra. Então, pessoal, ele parte do DNA mitocondrial para falar da distribuição original da Terra. E ele vai seguir esse projeto de texto no texto todo dele. Ele sempre vai do menor para o maior. Ele faz essa gradação em todos os parágrafos. Por isso que o texto dele é muito coerente, não só quanto ao assunto, mas também quanto à construção. Por isso que eu quero analisar bastante com vocês os casos de coesão e coerência dentro deste texto, porque é muito coesivo, o projeto de texto dele é fantástico. Então aqui ele partiu do DNA mitocondrial para chegar na configuração original da Terra. Toda essa caminhada se deu um período iniciado há 120 mil anos. Lembrando que ele tirou muita coisa da coletânea, mas tem aí a autoria desse autor, como que ele usou a coletânea no texto dele. Ok, o segundo parágrafo. No processo,
passamos de unicamente caçadores e coletores a exploradores do espaço sideral. Um passo gigantesco quando comparamos com as outras espécies animais. Somos orgulhosos de tudo que conseguimos dominar e manipular em nosso favor. Sentimos-nos extasiados ao assistir à televisão, ao subir em um avião, ao fazer clones de ovelhas, em suma, ao presenciar nosso progresso. Entretanto, ao que foi mostrado, cabe adicionar as seguintes indagações. Será possível chamar as mudanças que promovemos ao longo dos séculos de progresso? Afinal, progredir ou evoluir não significa mudar para melhor? Será que vivemos melhor hoje do que há 120 mil anos? Ok, neste segundo parágrafo você tem um recurso coesivo que faz referência ao primeiro parágrafo, que era o processo, né, de mudança do DNA até a configuração original da Terra. Então ele retoma no processo. Passamos de unicamente caçadores a exploradores do espaço sideral, conforme a sociedade ia mudando, nós passamos de caçadores para exploradores. Então vejam que mais uma vez ele usou a gradação. Ele falou de caçadores até exploradores do espaço sideral. Então ele é muito coerente no projeto de texto dele. Ele vai usar essa gradação em todos os parágrafos praticamente. Depois ele coloca um passo gigantesco quando nos comparamos com outras espécies. E ele fala desse orgulho em manipular tudo a nosso favor. Então, pessoal, naquele primeiro parágrafo que eu li com vocês, ele introduz o tema da mudança. E aqui ele já introduz como a sociedade foi modificando as coisas. Entretanto, pessoal, entretanto é quando ele vai adicionar uma ideia adversativa. Depois, entretanto, ele tem que obrigatoriamente colocar uma ideia adversativa. Até então, ele tinha falado de tudo que o homem conseguiu manipular a seu favor. Que foi? Desde assistir uma televisão, ao fazer clones de ovelhas. Então, esse processo gradativo da tecnologia se manifestando aí na sociedade humana. Também do homem partir do DNA e chegar na configuração original da Terra, do homem partir de um caçador para chegar no explorador do espaço sideral. Então esse texto é coerente quanto à construção dele, mas ele vai mostrar para vocês um contraponto. Qual é esse contraponto? Quando ele coloca o entretanto, ele já vai construir a tese dele, porque até então ele apresentou o tema para vocês. E agora ele vai construir essa tese. Como que ele vai construir a tese? Será possível chamar as mudanças que promovemos ao longo do século de progresso? Então aqui, pessoal, ele vai construir a tese, vai construir o texto dele, o desenvolvimento, responderá a essas questões. Que é a primeira, será que realmente nós podemos chamar de progresso? Afinal, progredir e evoluir, será que significa a mesma coisa? Será que nós vivemos melhor hoje do que 120 mil anos? Sendo assim, este candidato, primeiramente, ele apresentou o assunto e agora ele vai desenvolver o texto dele respondendo a essas questões. Então, aqui está a tese dele. Ele fez uma tese, ele construiu uma tese com base em perguntas. Lembrando que quando você faz essa opção, você tem que obrigatoriamente responder todas as questões no seu desenvolvimento. E na conclusão você tem que fechar essas ideias. Então vamos ver se esse candidato consegue responder todas essas questões. Além disso, ele fez uma introdução um tanto grande. Ele introduziu o assunto, mostrou o assunto e aqui ele constrói a tese. Isso você tem que fazer, pessoal, em todas as suas dissertações. Primeiro mostra o assunto, introduz o assunto e depois faça a tese. E nós vamos ver na próxima aula como ele desenvolve essa tese. Vamos lá?